Aleluia, bom dia! Hoje é o dia 19 de 11 de 2020, são 11h18. Graças a Deus que estamos aqui outra vez com saúde, que o Senhor Jesus deu a vida por nós para nos curar, para nos libertar. É só pedir, receber e agradecer. Então dizemos: Pai, obrigado, estás a abençoar-nos, Xicará, glória ao teu santo nome, amém. Então hoje vamos ler um hino do hinário evangélico número 210, a arma do amor. Glória ao Senhor, aleluia. Com a arma do amor tu não vais falhar, tu irás vencer. Tens a força em ti, que é o amor de Deus, para conquistar. Tu não vais falhar, não. Com o perdão e com tudo que está relacionado com o amor tudo suspeita, tudo espera, tudo crê, tudo suporta, o amor nunca falha, aleluia, etc. Com o amor tu podes criar, falar palavras de amor, como o rei Salomão diz, que a morte e a vida estão no poder da língua, aquele que a ama comerá do seu fruto. Com o amor tu podes criar, a Deus o Pai podes imitar o Espírito Santo. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e eu também intercedo com os gemidos inexprimíveis, imitando o Senhor Espírito Santo. Com o amor tu podes criar, a Deus o Pai tu podes imitar. Com o amor tu podes crer, com a sabedoria que Ele dá, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. O Elias pediu a Deus que mandasse fogo do céu, e até mesmo com a terra cheia de água, aquilo incendiou tudo, a lenha e o bezerro, e os outros não conseguiram fazer nada, porque o Deus deles não é Deus feito de madeira ou de outro material qualquer que as pessoas inventaram, mas o Deus verdadeiro é espírito e vida, aleluia. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Com o amor tu podes criar, a Deus o Pai tu podes imitar. Com o amor tu podes crer, sem duvidar. Tu vais confiar, vais receber Jesus como Salvador, e a partir daí Jesus vai te curar, vai te libertar, vai te dar tudo, conforme Efésios 1:3. Com o amor podes perdoar também. É necessário que perdoemos até os inimigos. Quantas as vezes, disse o Pedro? 70 vezes 7. Está bem. Com o amor podes perdoar, com o amor as trevas afastar. Não é que a gente ama o dragão, a antiga serpente, o diabo, o Satanás, que é o mesmo ser maligno e mentiroso, e devemos expulsar os demónios, que são das trevas. A luz, que somos nós, em Cristo Jesus, tem que fazer fugir as trevas. O sal, se não salgar, não serve para nada, serve para ser pisado pelos homens. Portanto, temos que crer, aleluia. Com amor podes perdoar, com amor as trevas afastar, corações Deus pode transformar. Com a arma do amor não vais falhar, não vais falhar. Glória ao Senhor, aleluia. Vou fazer uma gravação sob o título Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, o reino da luz, o reino da vida eterna, o reino do poder, o reino que é mais que vencedor. Aleluia. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus, a igreja do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Então, vamos ler aqui em São Mateus 3, 1 a 6. E naqueles dias apareceu o João, o Batista, porque ele batizava, né? Era o filho da Santa Isabel e do Zacarias, que era o seu pai, e que ao princípio ele não acreditou no anjo porque eles eram de uma certa idade e então não acreditava, mas ficou mudo para outra vez para aprender. Nós devemos acreditar na palavra de Deus. Naqueles dias apareceu João o Batista pregando no deserto da Judeia. Deus mandou pregar, ele comia mel e gafanhotos, alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então vamos lá outra vez. Naqueles dias apareceu João o Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este reino é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha as suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém, pelo poder do Espírito Santo, e toda a Judeia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Para a pessoa se arrepender, deve pedir que Deus perdoe os pecados dele. Vamos ler em Mateus 4, 12 a 17. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz. Já estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Vamos a Lucas 24, 46 a 53. Eu disse-lhes: assim está escrito e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. Em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as gerações, começando por Jerusalém, e destas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envia a promessa de meu Pai: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E levou-os fora até Betânia, e levantando as suas mãos, os abençoou, e aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi levado ao céu. E adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém, e estavam
sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Glória ao Senhor. Vamos ainda ler em São Lucas 24, começando no 1, verso 1. São Lucas era médico e ele escreveu esta parte do Evangelho de São Lucas, creio que todo o Evangelho de São Lucas. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas, foram mulheres. E acharam a pedra revolvida do sepulcro. E entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes, etc. Então no verso 5, elas ficaram com medo, e no verso 6, o anjo, é melhor eu ler o verso 5 também. E estando elas muito atemorizadas e baixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: Jesus já ressuscitou, escusam de buscar aqui, é uma tradução minha. Lembrai-vos como vos falou, disseram os anjos, estando na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue, etc., que Jesus fosse morto por nós. E elas lembraram-se das suas palavras e anunciaram, vieram do sepulcro e anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os demais. Então era também Maria Madalena e Joana, Maria de Tiago, mãe de Tiago, Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as diziam estas coisas aos apóstolos. Os apóstolos não acreditaram, disseram: isso deve ser conversa fiada. Então, eis no mesmo dia, dois deles, que também eram discípulos de Jesus, né? Tiveram um encontro com Jesus. Jesus apareceu-lhes. Eis no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Eles iam falando, né, de Jesus, das coisas que tinham acontecido. Os olhos deles estavam como que fechados. Ajuda-nos a ver-te, Jesus, que os nossos olhos estejam ligados com o nosso espírito e vejamos a tua pessoa gloriosa. Amém. E ele lhes disse: Jesus era como quando ele, antes de morrer, gostava de falar assim, a brincar com as pessoas, né? Com os discípulos. Então eles responderam a Jesus, não estavam a reconhecê-lo, né? E contaram aquilo a Jesus como se Jesus não soubesse, né? E então eles estavam a dizer que os apóstolos foram ao sepulcro e as mulheres, mas não, mais ou menos isto. Começando, Jesus explicou-lhes que era necessário que ele padecesse, porque ele era perfeito e veio como homem para morrer por nós. Não havia ninguém que pudesse fazer isso.
E Jesus começou a falar-lhes, começando por Moisés, pelos profetas, e explicava-lhes o que do Senhor Jesus eles tinham escrito. Explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras, melhor dizendo. Então chegaram à aldeia para onde iam e Jesus fez que ia para mais longe para ver qual era a reação deles, se queriam ficar. Jesus não obriga ninguém. Então eles quiseram que Jesus ficasse com eles. E estando com eles, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu, dizendo: fica conosco. Eles diziam ao Senhor Jesus: fica conosco, já é tarde, já declinou o dia. E Jesus entrou para ficar com eles, visto que eles pediram. Jesus, eu te peço que fiques também comigo agora, amém. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou e partiu, e lhe deu, como eu certamente costumava fazer, não é? Abriram-se-lhe então os olhos, acho que os meus olhos estejam abertos, bem, os olhos do meu espírito e corpo, e conheceram-no, e ele desapareceu-lhes, porque Jesus não queria ter grandes conversações, ele tinha que ir para o céu. Com licença. Então Jesus, aliás, os amigos, eu creio que também eram discípulos, assim, começaram a dizer que Jesus tinha ressuscitado, já tinha aparecido a Simão, e eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho. Eles ficaram atemorizados, pensavam que viam algum espírito. O mesmo Jesus se apresentou no meio deles, dos discípulos, e o Senhor Jesus disse: paz seja convosco. E Jesus lhes disse: por que estáis perturbados? E porque somente tais pensamentos aos vossos corações? Até podes dizer: Pai, não permitas que subam ao meu coração pensamentos que não são teus, que não estão de acordo com a tua palavra, amém. E Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés para que eles vissem que ele não era um espírito, embora fosse um espírito, creio eu. Ele agora tinha um corpo que já não morria, um corpo completamente imortal, cheio de energia. E Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés para que eles ficassem cientes de que Jesus tinha mesmo ressuscitado. E não querendo eles, por causa da alegria, eles achavam é tão bom que isso tenha acontecido, que Jesus tenha ressuscitado. E não querendo ainda, por causa da alegria, estavam maravilhados. E disse-lhes: tendes aqui alguma coisa a comer? Então apresentaram um favo de mel e um peixe assado. E um favo de mel e um peixe assado. E disse-lhes: são estas palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Graças a Deus. A verso 45. Então abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. Vou pedir, Pai, que faz que abra o meu entendimento em nome do Senhor Jesus, pelo poder do teu Santo Espírito. Ele disse-lhes: assim está escrito e assim convinha que o Cristo padecesse ao terceiro dia ressuscitasse. E em seu nome se pregasse o arrependimento, a remissão dos pecados, todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhos. Vocês viram o que se passou na minha vida.
são testemunhas oculares. E destas coisas sois vós testemunhas, eis que sobre vós envia a promessa do meu Pai. Então eu posso dizer, Jesus, envia também a promessa do Pai sobre mim, eu creio que já enviaste. Te agradeço porque recebo, te agradeço. E depois o Senhor Jesus disse, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais vestidos de poder. O Espírito Santo é o poder, é um dom, tem todo o poder. E eis que sobre vós envia a promessa do meu Pai, e levou-os fora até Betânia, e levantando as suas mãos os abençoou. Jesus, eu recebo agora a tua bênção também, no teu próprio nome, pelo poder do teu Santo Espírito. Verso 51. E aconteceu que, abençoando-os, Jesus se apartou deles e foi levado ao céu. Eles viram, né? E estavam sempre no templo, louvando a Deus, amém. Se nós pudermos, devemos estar juntos, a igreja, glória ao Senhor, amém. Aleluia, glória a Deus. Então vamos ler aqui Atos 2, 37 a 42. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O próprio Espírito é um dom. E ele veio nos selar e derramou o seu amor sobre mim, sobre as pessoas que recebem Jesus. Porque a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos, e a todos quantos estão longe, a tantos quantos Deus Nosso Senhor chamarem. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo, salvai-vos desta geração perversa, de sorte que foram batizados os de bom grado, receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão. Atos 26, 20. Antes anunciai primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém e por toda a terra da Judeia e aos gentios que se emendassem e convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Mas para isso temos que receber primeiro Jesus, só o Espírito Santo é que pode transformar a nossa mente, o nosso espírito. Glória ao Senhor. Atos 17, 30 a 34. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo o lugar que se arrependam, porquanto tendo determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam, acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns homens a ele, creram, entre os quais foi Dionísio, o Areopagita, e uma mulher por nome Damaris, e com eles outros. 2 Pedro 2, 9 a 14. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo,
e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras nela se queimarão. Havendo, pois, de perecer, ou ser destruídas todas estas coisas, pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, isto é, sem gritos. A esposa não deve gritar com o marido, nem o marido com a esposa, mas devemos perdoar-nos uns aos outros, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Lucas 13:3. Não vos digo que antes, se não vos arrependerdes todos de igual modo, perecereis. Lucas 13:6-12. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela o fruto, não o achando. E disse ao vinhadeiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo, ele disse: Senhor, deixa este ano até que eu a escave e a esterque, e se der fruto ficará, se não, depois a mandarás cortar. E ensinava no sábado numa das sinagogas, e eis que ele estava uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos e andava encurvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a, Jesus chamou a si e disse: Mulher, estás livre da tua enfermidade. Jesus, eu recebo para mim estas palavras. Pela fé em ti, Pai, pela tua fé eu estou livre de qualquer sintoma de enfermidade, eu, a minha esposa e aqueles por quem tenho orado. Amém. Lucas 13:13. E pôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. Peço, Jesus, ponhas as tuas mãos sobre mim e sobre as pessoas por quem tenho orado. Amém. Lucas 13:15-20. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: Hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, não o leva a beber, e não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa. E dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas pelo Senhor Jesus. E dizia: a que é semelhante o reino de Deus, e a que o compararei? É semelhante a um grão de mostarda que um homem, tomando-o, lançou na sua horta, e cresceu e fez-se grande árvore. Em seus ramos se aninharam as aves do céu, e disse outra vez: a que a compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher, tomando, escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo levedou, e percorria as cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Lucas 13:27-29. E ele vos respondeu: digo-vos que não vos conheço, nem sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes a Abraão e a Isaque e a Jacó e a todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. E virão do Oriente e do Ocidente, e do Norte e do Sul, e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. Portanto, vemos que Jesus deu vários exemplos do que é o reino de Deus. Estou-me a lembrar disto, que o reino de Deus é como um fermento que está no meio da massa e vai fazendo-a crescer. O reino de Deus está entre nós.
o reino de Deus é como o fermento, etc. Então, vamos orar. Pai, abençoa-nos, ajuda-nos a compreender a Tua palavra e que todas as Tuas bênçãos venham sobre mim e sobre as pessoas que ouvirem este vídeo, no nome do Senhor Jesus, amém. Então, amados irmãos, que Deus os abençoe, um abraço a todos, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam connosco, amém. Glória a Deus. Tchau, irmãos e amigos, amém, no nome de Jesus.